de várias instituições dentro do Secretaria de Estado que fazem aprovação de grandes empreendimentos de habitação. Grupo de aprovação de habitação, mais ou menos isso. O que eles fazem? Eles recebem o projeto do empreendedor, a prefeitura já vai ter dado uma pré-análise, uma pré-aprovação. Eles vão analisar no sentido urbanístico, no sentido ambiental e no sentido de saneamento do projeto. É uma análise bem rigorosa, demora, custa caro e tudo mais, mas é o que o governo procura fazer para garantir que a expansão das cidades do estado de São Paulo tenham sempre um princípio, ou melhor, que tenha uma qualidade assegurada, principalmente na questão de saneamento, abastecimento, tratamento de esgoto e tudo mais. O GRAPROAB ele é uma etapa muito importante. E dentro do GRAPROAB faz parte a aprovação ambiental. Então, sempre tem uma análise sobre os impactos ambientais, as compensações que têm que ser feitas pelos empreendedores e tudo mais. E aí, eles disponibilizam no site, na internet, um relatório de aprovações. Então, foi daí que a gente pegou esse número, né? Não significa que existem 4.770 lotes vazios disponíveis para todo mundo morar. Não é isso. A gente está aqui medindo a atividade imobiliária. Né? Se a gente faz uma conta muito de padeiro aqui, de que você tem 4 pessoas morando por lote, numa casa de uma família média, você tem quase 20 mil pessoas, espaço para quase 20 mil habitantes, 20 anos de crescimento da cidade. Então, a gente tem aqui uma atividade imobiliária que, óbvio, os empreendedores tomam suas decisões baseado nas suas análises, na sua experiência, na sua intuição, mas você tem bastante oferta, né? Estão apostando em Arthur Nogueira. Bom, e isso tem a ver o que com o plano diretor, né? Tem a ver com uma coisa chamada uso e ocupação do solo, tá? Como é que a cidade utiliza o seu território? Então, o que a gente foi percebendo? Que esses empreendimentos e esses movimentos de novos condomínios e novos loteamentos, eles vão esvaziando o centro de população e a população vai migrando da área central para as áreas novas, para os novos empreendimentos que estão surgindo nas bordas da cidade. Ou seja, você tem um risco de degradação da área central, de desvalorização dos imóveis e de esvaziamento da população mesmo. O centro fica vazio, né? E isso é uma coisa muito vista em várias cidades do Brasil, da América Latina. É um movimento que tem sido bastante discutido na academia. Outra coisa que a gente percebe é o seguinte: o plano diretor que está vigente hoje, que é de 2006, 2007, ele definiu uma das coisas que o Estatuto da Cidade prevê, que são as ZEIs, são as Zonas Especiais de Interesse Social. Essas zonas, teoricamente, elas servem para demarcar regiões da cidade onde deve haver prioridade na produção de habitação popular por parte do Estado. Quando eu falo Estado, é município, Estado, né? E isso não necessariamente aconteceu aqui. As áreas que estão demarcadas como ZEIs, elas são um bairro igual ao resto da cidade. Elas não necessariamente receberam atenção e regulamentação para se transformarem em moradias populares. E outra coisa que foi observada é que o plano diretor atual, ele tem um lote mínimo, o mínimo de terreno que a gente pode fazer aqui na Nogueira hoje é 200 metros quadrados. A lei federal de uso e ocupação do solo, ela prevê 125 metros quadrados. O que acontece? Com 200 metros quadrados, o loteador vai lá e demarca os lotes, vamos supor, com esse tamanho, e aí ele vai fazer projeto de água, de esgoto, a coleta de lixo, o carregamento viário, tudo isso vai ser pensado para ocupação de lotes de 200 metros quadrados. Só que em determinadas regiões da cidade existe uma subdivisão. Esse lote é dividido informalmente entre 2 unidades menores. Você gera mais adensamento, que por um lado é até bom, a gente gosta de adensamento aqui, a gente não é contra adensamento, mas você gera uma distorção na infraestrutura que foi pensada naquele loteamento. Ou seja, ele foi projetado para ter lote de 200, mas na prática ele acaba tendo lote de 100. Essa é uma questão que a gente também está discutindo aqui. E aqui eu queria mostrar para vocês a questão da expansão urbana, tá?
Esse aqui é o mapa de 2009, o vermelhinho aqui é o perímetro, hoje regulamentado pela cidade, é considerado perímetro urbano. E a cidade, o grosso da cidade está aqui, com um braço aqui para a Holambra, né? O que está acontecendo? Você começa a ter núcleos que vão surgindo para fora em desconexão com a área central e que vão pressionando, por exemplo, áreas verdes, como essa daqui da Melhoramento. Eu sei que isso aqui é uma plantação de eucalipto, tá? Aqui também, a gente tem uma unidade de conservação federal, que existe uma zona de amortecimento que está mais ou menos aqui, e você tem novos núcleos que vão surgindo dentro dessa zona. Que impactos isso gera no ambiente, tá? A gente tem aqui um desafio, vamos chegar daqui a pouco, que é totalmente dependente. O futuro de vocês depende da sustentabilidade. Se a gente não tiver um plano sustentável, a coisa não vai ser muito viável. Aqui a gente tem um outro mapa, isso aqui é um mapa do MAP Biomas. O MAP Biomas é uma organização acadêmica de todo o Brasil que mapeia o estado de toda a ocupação do solo do Brasil, diferentes biomas e diferentes assuntos. Esse aqui a gente pegou exclusivamente da área da Arthur Nogueira. Em 90, a mancha urbana era esse rosa aqui, e as áreas de floresta eram todos esses verdinhos. Os amarelos eram a área rural, a área de plantação e tudo mais. Você vê que existe uma expansão da mancha urbana e uma ligeira expansão das áreas verdes. Ou seja, a cidade está, muito aos poucos, se recuperando as áreas verdes, as áreas de floresta, né? Mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco, né? Se a gente considerar que o Código Florestal ali determina 20% de reserva legal, aqui a gente não tem 20% da área, não é 20% do amarelo que está verdinho, né? E isso, assim, ninguém aqui está querendo condenar ninguém. É só mostrar que a cidade tem uma baixa cobertura vegetal e que isso traz impacto para o crescimento da cidade. Bom, falamos um pouco já sobre habitação, e aí o tema 4 é habitação. A cidade cresceu mais de 25% da sua população em 10 anos, e talvez, pegando esse mesmo número, mais ou menos 50% em 20 anos. Né? De acordo com a prefeitura, os dados que nos foram passados, a cidade possui um déficit habitacional de 2 mil unidades de baixa renda. Tá? E existe uma pressão na região sul de Arthur Nogueira, existe uma área mais precária, assim, de Cosmópolis, que está chegando perto de Arthur Nogueira. Está chegando perto, por estradas vicinais, e que isso, se a gente não tomar cuidado e não planejar direito a nossa cidade, vai chegar na gente, né? Então você vai ter ali uma degradação ambiental, pessoas morando em condições subnormais, condições precárias, né, que ninguém quer. Eu acho que nenhum cidadão aqui, independente da coloração política, vai querer alguém morando em favela na sua cidade, sabe? Então, o que a gente tem que fazer para evitar isso? Aí a gente chega, falando de saneamento, falando de população, falando de ocupação do solo, a gente chega no ponto-chave aqui, que é o saneamento. Saneamento, só para nivelar um pouco a fala aqui, é tudo aquilo que diz respeito ao abastecimento de água, tratamento de esgoto, tratamento de água, distribuição de água, distribuição de esgoto, tratamento de esgoto. Ou seja, esse ciclo que faz com que a gente consiga ter recursos para viver e que esses recursos que a gente utiliza depois sejam corretamente tratados. Faz parte também os resíduos sólidos, o lixo que a gente produz em casa. A cidade, ela tem um desafio natural, que não é culpa de ninguém, mas é que a gente não conta com grandes mananciais ou reservatórios para abastecimento. A gente não tem um grande rio, a gente não tem uma grande lago, a gente não está na beira do mar para conseguir abastecer, beber água. E quando eu falo beber água, não é a água que a gente não é essa água que a gente bebe, mas é também a água que a gente usa para produzir, que as indústrias precisam para produzir, que a gente precisa para irrigar as nossas lavouras. É água para tudo isso, é água para as atividades econômicas, para a gente se desenvolver, né?
O crescimento da cidade e da sua população tem sobrecarregado o sistema de esgoto e abastecimento. E aí eu já dou um aviso, uma boa notícia para vocês. A Saian, que é a empresa de saneamento da cidade, ela está em direto contato, a gente está conversando diretamente com eles, e eles estão fazendo um novo plano de saneamento, que não, aí é com engenheiros de saneamento, engenheiros hidráulicos, mas a ideia é que a gente desenvolva o plano diretor e o plano de saneamento ao mesmo tempo, para que um converse com o outro, a política pública seja completa. E aí o desenvolvimento futuro da cidade seja acompanhado por uma infraestrutura que dê conta disso. E, por fim, esses projetos espalhados pelas áreas rurais, que não estão próximas da área urbana, do perímetro principal, eles geram um desafio não só para a prefeitura, mas também para a parte de saneamento, né? Então, você tem que ficar correndo atrás de criar troncos, etc. A gente sabe que quando você faz o processo de aprovação de um empreendimento desse, de um loteamento, tudo mais, teoricamente, isso tem que ser previsto pelo empreendedor, né? Um projeto sério, um loteador sério, ele vai sempre prever a água, a energia e o esgoto do seu empreendimento. Mesmo que ele trate o esgoto lá, tudo bem. Se o esgoto for tratado ali e for uma coisa difusa, está tudo certo. Mas a questão é, isso tem que ser contemplado e a coisa tem que ser sustentável para todo mundo. Outra coisa que a cidade sofre é com drenagem, né? Com a água da chuva, com os alagamentos. A gente sabe que todo ano, na época de verão, existem pontos alagados na cidade. A gente tem no Brasil, em geral, um padrão de urbanização que a gente sela todo o solo. Então, a gente compra uma casa, para caber mais coisa, caber 2 carros na garagem, a gente pavimenta tudo, todo o chão fica pavimentado, não tem grama, não tem jardim. E isso gera muito problema para a cidade. Porque toda a água da chuva que ia penetrar naquele solo, ela vai ter que ir para algum lugar, ela não vai desaparecer, né? Então a gente precisa ter coleta de água da chuva, precisa ter uma política de permeabilidade do solo e precisa ter uma rede de drenagem que realmente faça sentido para a condição atual da cidade. A drenagem faz parte do plano de saneamento também. Meio ambiente, eu falei bastante de meio ambiente aqui, sem falar ainda direto dele, agora vamos falar direto dele. A cobertura vegetal hoje da cidade é de 6,07%, esse é um dado no MAP Biomas, tá? A maioria das propriedades não atende ao parâmetro de 20% de reserva legal. Eu sei, já vão me falar, poxa, mas quando foi feito o Código Florestal, quem já tinha feito a supressão de vegetação não era obrigado a restaurar, principalmente propriedades pequenas como a gente tem aqui. E de novo, não é uma coisa, ninguém quer polícia, a gente não está aqui querendo punir ninguém. A gente está mostrando uma informação, um dado importante. E tem uma escolha a ser feita, tá? E o que acontece? Essa baixa cobertura vegetal, ela deixa exposta muitas áreas de APPs. O que são APPs, né? São as áreas de preservação permanente que estão sempre em volta. Existem muitos tipos de APPs, mas o que eu estou chamando aqui a atenção especificamente são as matas ciliares que estão ao longo das nascentes e dos cursos d'água. Por menor que seja, um riachinho, às vezes um cursinho d'água que é perene ou que às vezes seca, às vezes não, é importante que você tenha uma florestinha protegendo ele. Com essa florestinha protegendo, você vai ter mais água nele. Existe um ciclo direto, uma correlação direta entre a vegetação que você tem em volta da água e a oferta de água que aquele rio vai ter. E aí eu já começo a dar pistas sobre essa questão do abastecimento e do futuro da cidade. Existem 2 APAs, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que são áreas de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação que ela não é assim, radical, que não pode fazer nada. Ela é, na verdade, para nortear a sua ocupação. Ela foi prevista pelo plano diretor anterior e nunca foi regulamentada. Então ela não passa hoje de uma mancha no mapa, entendeu? O que a gente vai fazer com isso, né? E por fim, uma pista legal para a gente pensar é que a região metropolitana de Campinas possui um plano de recuperação ambiental que aborda tudo isso que eu estou falando aqui. Aborda conservação e reflorestamento, aborda o ciclo das águas, aborda a biodiversidade.
E, de novo, vocês estão falando, puxa, mas esse cara aqui está falando de meio ambiente, falando do plano diretor. Se a gente não tomar conta do ambiente, a gente não vai ter água, não vai ter como, a gente não vai ter recurso para continuar vivendo junto. Entendeu? Então, acho que esse eu já estou aqui me antecipando nas conclusões, mas é um pouco isso. Então, vamos lá. A gente tem o relevo da cidade, né? Nossa, aqui ficou muito clarinho. Ixi, depois a gente corrigiu esse mapa. Então, a gente tem os cursos d'água principais. Existem duas... Vai no próximo, por favor. A gente tem aqui, então, as duas APAs, né? A APA do Sítio Novo e do Poquinha. Existe a zona de amortecimento do Matão de Cosmópolis e uma zona especial de interesse ambiental para cá. Esses espaços aqui, tanto para cá e para cá, existe uma aqui, ó, e aqui é onde tem mais vegetação e é onde mais tem nascente. Tem uma coisa a ver com a outra, certo? A gente tem que tomar cuidado com esses lugares aqui para que a gente continue tendo água. E pode ir para a próxima. E aí tem uma leitura muito importante que a gente gosta de fazer, que são as microbacias hidrográficas. Cada riachinho desse, cada igarapézinho desse, cada cursinho d'água, cada nascente, ela gera um fragmento no planeta, que são as microbacias hidrográficas. Que basicamente, nessa manchinha verde aqui, por exemplo, por causa do relevo, qualquer coisa que você fizer aqui dentro desse verdinho vai ter uma influência direta nesse curso d'água aqui. Qualquer coisa que você fizer no vermelhinho vai ter influência nesse curso d'água. Qualquer coisa que você fizer desse amarelinho e assim por diante. Se a gente lê o planeta inteiro como milhões e bilhões de microbacias hidrográficas, a gente começa a lembrar da nossa pele. A gente começa a lembrar que isso aqui é a pele do planeta. Entendeu? E ninguém gosta muito de ter doença de pele aqui, né? Imagino eu. Então, olhar para as microbacias é uma forma fundamental da gente planejar a ocupação desse espaço. Como é que a gente vai ocupar? E eu não estou querendo dizer com isso que não é para fazer nada, que está proibido, não é isso. Mas a gente vai, além de olhar o zoneamento em termos de ocupação, de densidade, a gente também olhar para essa fragmentação. Porque esse aqui é o que o planeta entende como sendo a fragmentação do território. Esse é o zoneamento do planeta. Entendeu? Quando Deus fez o planeta Terra, ele zoneou desse jeito, não do jeito que a gente faz. Tá? Esse aqui é uma ilustração do plano da região metropolitana de Campinas. E vocês veem que a região é toda cortada de faixas verdes. Né? A ideia aqui é que você tenha corredores de biodiversidade que vão conectando as diferentes florestas, as diferentes áreas da cidade, aumentando a biodiversidade, aumentando a oferta hídrica e aumentando a segurança de todo mundo de viver junto aqui na cidade. Pode passar, isso são detalhes. Depois, só um detalhe, algumas coisas a gente está passando rápido, também por causa do tempo, já está tarde, né? Mas a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês depois, todo mundo vai ter acesso. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, fiquem super à vontade, tá? Bom, vamos, já estamos caminhando aqui para o final dos temas. Como é que a cidade se mexe? Como é que ela se locomove? Né? Artur Nogueira é uma cidade que está na beira de uma rodovia, né? Então eu não vou achar que vamos ter metrô e trem aqui, embora já tinha trem. Eu sei que teve trem aqui passando no centro, visível a marca que ele deixou aqui, aquela alameda super bonita de árvores. Mas a cidade, o transporte coletivo, o transporte público, ele é baseado principalmente nas linhas intermunicipais da MTU, né? E existem outras duas linhas municipais. Essas linhas da MTU, até pelo que a gente entendeu, ela não tem o mesmo bilhete. Então, se você quer trocar de ônibus, você acaba tendo que pagar duas passagens diferentes. Falei besteira ou não? É isso mesmo? Ufa! Existe um outro desafio que é o trânsito de caminhões. Né? A cidade está no entroncamento de rodovias. Então, às vezes vem um caminhão lá de Olambra querendo ir para Limeira ou querendo ir para, sei lá, para algum outro canto, e ela tem que passar pelo centro da cidade. É um putz de um desconforto. É ruim ver um caminhão cheio às vezes de cana, aquela cana queimada, fazendo barulho, soltando poeira.
Então, existe aí uma demanda da prefeitura, que a gente está absorvendo nesse diagnóstico, de criar alternativas de rotas de carga para a gente não atrapalhar a nossa vida aqui na área central. Outra coisa que a gente observou, e observamos agora que a gente chegou aqui, a cidade ela é muito caminhável e muito bicicletável. Aqui na frente, eu sei que tem uma ciclovia, a gente chegou no fim da tarde e tinha muita gente passando com a mochilinha, voltando do trabalho para casa. Ou seja, é entender a bicicleta não como um item de lazer, vou andar de bicicleta no domingo, mas como um item de transporte, né? Um item que vai, às vezes, substituir o ônibus, vai substituir o carro, né? E calçadas e espaços para pedestres são muitas vezes estreitos e irregulares, né? Então a gente não tem uma padronização dos passeios. E assim, eu não sei, a gente não vai ter esse dado aqui de Arthur Nogueira, mas na região metropolitana de São Paulo, onde o metrô faz a pesquisa sobre o transporte, 1/3 dos deslocamentos diários entre trabalho e casa, ou moradia e trabalho, moradia e estudo, são feitos a pé. A gente acha que a pé é só para ir na padaria, mas não. O deslocamento a pé é muito importante, né? Ainda mais para uma cidade pequena, um pequeno território como é Arthur Nogueira. Então, sobre o transporte público, né? A gente tem as linhas que cortam a cidade, então, ao longo da rodovia, aqui para Holanda e para Campinas, pelos dois caminhos. E são várias linhas aqui, não importa tanto a linha, tá? O que importa é que essa mancha amarela. O que é essa mancha amarela? Ela é uma faixa de 1000 metros por quilômetro. Assim, 1000 metros não é muito confortável de andar, mas dá para andar. A gente dá, o quê? 10 minutos de caminhada. É isso. Então, a gente consegue, é uma distância que consegue ser percorrida no dia a dia, sem chuva, logicamente. Portanto, toda a área de urbanização consolidada que foi planejada na cidade, ela praticamente é atendida pelo ônibus, né? É um ônibus que muitas vezes você não vai pegar a pessoa não tem necessidade de ir para outra cidade, mas ela pode usar o ônibus intermunicipal para se deslocar dentro da cidade, né? E aqui toda a cidade consolidada está atendida pelas linhas de ônibus, tá? Não é o nosso foco o transporte, então, mesmo porque gerente de transporte acaba envolvendo outras modelagens e tudo mais. Mas é um pouco para entender que, volta ao não, por favor, que tudo que a gente pensar de ocupação e desenvolvimento urbano para cá vai estar atendido pelo transporte. Só uma atenção aqui nesse vetor dos condomínios que estão surgindo nessa estrada, a gente começa a ter um espaço vazio aqui. Pode adiante. Aqui é uma leitura sobre o sistema viário, então a gente tem em rosa, né, as rodovias oficiais. Assim, eu sei que tem uma rodovia que vai para Limeira, mas é uma estrada vicinal, então a gente não considerou aqui no nosso mapa. Podemos posteriormente adicionar isso. As vermelhas, está difícil de ver o contraste aqui. As vermelhas são as vias arteriais, são as vias mais largas, que tem mais carregamento. E as laranjas são as vias coletoras, que trazem ou dão acesso às áreas dos bairros para o centro. E aqui a gente marcou em amarelo algumas vias que podem ser potenciais de transformação, principalmente para atender a esse novo vetor de crescimento da cidade aqui, que está se consolidando. Bom, já estamos chegando no final aqui da análise temática. Aqui tem um olhar, só uma pincelada um pouco sobre o que o plano diretor tem a ver com o desenvolvimento econômico da cidade, né? E a gente entende que isso tem muito a ver com aquele primeiro mapa que a gente viu, que é a cidade na sua inserção em toda a região, né? A gente sabe que existe um movimento pendular de trabalhadores todo dia, que moram em Arthur Nogueira e trabalham em outra cidade. Então essa inserção de Arthur Nogueira na região, ela poderia ser algo a mais do que um lugar para as pessoas dormirem, né? Então, quais são as vocações? O que a cidade tem para oferecer para empresários, para indústrias, para outros tipos de negócios para se instalarem aqui e desenvolverem a economia da cidade?
né? E uma das coisas são os projetos de impacto. Que projetos podem fazer diferença, né? A gente sabe, por exemplo, que tem a perspectiva de um empreendimento hoteleiro e aeronáutico, um hotel de luxo, um aeroporto para ser instalado aqui. Essa é algo... Bom, eu confesso para vocês uma coisa, eu sou vidrado em aviação, então assim que a prefeitura montou isso para a gente, falou, opa, quero ver como é que é isso. Acho super legal. E eu acho que é uma oportunidade, se for bem feito, se for feito com um projeto legal, se for feito de uma forma ambientalmente responsável, bom, é uma super oportunidade. Que cidade vocês conhecem que tem um empreendimento hoteleiro e aeronáutico? Em São Paulo, eu sei no Angra dos Reis tem, mas Angra dos Reis é Angra dos Reis, né? Aqui é muito mais legal que o Angra dos Reis, entendeu? Então eu acho que tem, assim, tem oportunidades, e é importante a gente fazer esse exercício de compreender essas oportunidades e ver como que a gente pode desenvolver a cidade a partir delas. E por fim, os equipamentos públicos, e aí eu acho até uma boa reflexão aqui. A cidade tem uma boa cobertura de equipamentos públicos, né? de escolas, postos de saúde e equipamentos desse tipo, né? Mas tem pouca oferta de lazer, esportes e tudo mais. Então tem poucos equipamentos que oferecem isso para a população. E aqui a gente tem um mapa desses equipamentos, de novo, que vai estar disponível, a letrinha está pequena, é mais detalhado, e que o laranja, essas bolas laranjas são a abrangência das escolas, dos equipamentos de educação. De novo, a gente tem... Acho que parece que tem mais uma aqui, né, que não estava identificada na nossa base, mas a gente tem aqui talvez alguns buracos para serem atendidos no futuro. Bom, falei, e agora a gente vai um pouco amarrar tudo isso, tá? Para já ir caminhando para o final. O que a gente concluiu até agora? E de novo, gente, isso aqui é um diagnóstico, não é proposta. Vocês viram que eu não propus nada até agora. Eu só estou aqui mostrando, dividindo com vocês nessa noite de hoje o que a gente leu, o que a gente sentiu, percebeu e analisou com dados, com geoprocessamento, com o que a gente tem de experiência e tudo mais. Primeiro, o crescimento da população do domicílio dos últimos 10 anos foi baseado na expansão da mancha urbana em direção às áreas rurais da cidade, sem alterar a densidade populacional da zona urbana pré-definida pelo plano diretor vigente. Ou seja, a cidade está crescendo para os lados, só para os lados. E isso gera um monte de problema, mas, por outro lado, isso corresponde ao modo de vida que a gente conhece aqui, né? Não é algo que vocês estão fazendo, ninguém está obrigando, né? É a maneira que a cidade se desenvolveu até então. Mas isso está começando a gerar algumas questões, né? Essa expansão gerou a dispersão da ocupação urbana, criando assentamentos irregulares sem infraestrutura adequada e gerando pressões sobre as áreas ambientalmente delicadas, as nascentes e os mananciais. A gente vai ocupando para os lados, criando loteamentos para os lados, não reflorestando, secando os rios. Aí, o saneamento não consegue captar água, não consegue represar a água para que toda a população, não só os novos loteamentos, mas que todo mundo tenha o que beber. Essa é a questão principal que vocês têm que enfrentar. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está querendo, não é papo de hippie querendo salvar as árvores e beijar os pássaros. É a questão de ser sustentável e que vocês consigam ter desenvolvimento e que tenham recursos para isso. Que vocês possam ter água e possam tratar o esgoto que a cidade gera. Qual é a continuação? A baixa cobertura vegetal, combinada com a inexistência de grandes mananciais, oferece risco à segurança hídrica do município, para consumo e para produção. Ou seja, é urgente a gente reverter isso, tá? Na última reunião com o núcleo gestor, alguém lembrou de uma experiência muito legal que a gente poderia pesquisar aqui. A gente vai trazer aqui para vocês alguma referência disso no futuro, que é a cidade de Extrema, no sul de Minas, né? Extrema tinha o mesmo problema aqui em Artur Nogueira. Pouca água, ocupação dispersa e tudo mais. E aí a prefeitura criou uma política pública de reflorestamento e de beneficiar aqueles que, porventura, topassem recuperar parte da sua propriedade com floresta. Eu não estou falando para você não produzir mais, para abrir mão da sua fazenda, não é nada disso.
E acho que está rolando perguntas aí a gente vai conversar junto com o secretário, com vocês. Mas depois de hoje, a gente vai pegar tudo que a gente tiver reunido aqui, com tudo que a gente já estudou, e a gente vai formular os objetivos estratégicos para a nova política urbana de Artur Nogueira e o seu plano diretor. Ou seja, a gente vai começar a falar de proposta, do futuro, né? Até agora a gente falou de diagnóstico. Estamos aqui mostrando para vocês o que a gente chegou até agora. Agora vamos ver uma visão de futuro. Posteriormente, a gente vai falar sobre os instrumentos urbanísticos. Que caramba que é instrumento urbanístico, né? Instrumento urbanístico são mecanismos legais que são previstos pelo Estatuto da Cidade, em que determina em que ajuda as prefeituras, as cidades a alcançarem determinados objetivos. Vou dar um exemplo, não é necessariamente o que a gente vai fazer aqui, eu só vou dar um exemplo. Em São Paulo existe um novo plano diretor que foi aprovado em 2014. Ele prevê que onde você tem infraestrutura de transporte como metrô e trem e corredor de ônibus, você pode construir mais, você pode adensar mais. Você pode não, você deve adensar mais. Essa é a estratégia, adensar onde já existe infraestrutura, para não ter que ficar criando mais infraestrutura, correndo atrás do crescimento. Então, a cidade ela tem como estratégia adensar as áreas já consolidadas com infraestrutura. Qual é o instrumento urbanístico que se utiliza para isso? Você altera o potencial construtivo dos terrenos, que é quantas vezes você pode construir a área do terreno nele mesmo. Então, se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, quando você tem um coeficiente 1, você pode construir 1.000 metros quadrados dentro daquele terreno, um edifício de 1.000 metros quadrados. Quando você tem um coeficiente 2, você pode construir 2.000 metros quadrados. Quando você tem 4, você pode construir 4.000 no terreno de 1.000. Respeitando, claro, a taxa de ocupação, os recursos e tudo mais. Então, nesse caso, a estratégia é adensar onde tem infraestrutura, o instrumento é o solo criado, que é o nome desse mecanismo de você multiplicar a área do terreno. De novo, não é o que a gente vai fazer aqui, tá? Estou dando um exemplo que acho que é mais familiar para todo mundo. E por fim, depois dos instrumentos todos definidos, tudo discutido, vai ter uma nova audiência com essas proposições, mais 2 audiências, certo? Então vão ter mais 2, uma intermediária, que a gente vai discutir as primeiras ideias, e depois uma final com o plano consolidado. Para aí sim vai ser apresentado lá no projeto de lei. Isso feito junto com a Secretaria, junto com o governo municipal. É um trabalho a muitas mãos, né? Não é nós que fazemos a história do governo. Isso tem que envolver sempre a participação da Prefeitura e do núcleo gestor que está aqui presente. E no final das contas, esse projeto de lei é entregue para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal vai seguir o rito deles para fazer a aprovação do plano, para também rediscutir alguns pontos e para ver o que os vereadores concordam, não concordam e tudo mais, para aí sim virar o novo plano diretor de Artur Nogueira. É isso. Essa era a nossa apresentação. Fernando, quer vir aqui agora a gente ver as perguntas todos juntos? Eu acho que é importante a Prefeitura estar junto agora no esclarecimento das dúvidas. Beleza? Obrigado pela apresentação. Bom, agora nós vamos abrir para comentários, sugestões, enfim, manifestações. Em torno de 5 minutos cada pessoa. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever com a Fabiana. Só temos um inscrito até agora, do Dr. Carlos Eduardo Alves Castro. Foi embora? Então não temos... Alguém tem alguma... Só tinha um inscrito. Quem quiser falar.
Esses comentários agora são importantes porque eles vão alimentar o andamento dos trabalhos, né? Então, sempre por isso que é uma audiência pública para a população poder se manifestar e dar suas ideias, enfim. Então, estamos abertos a... Boa noite, tudo bem? Só duas interrogações. A primeira eu vi lá o Reconecta região, né? Um plano diretor, ele, no caso específico aqui, ele é uma cidade de Arthur Nogueira, ok? Mas vocês estão vendo também o seu entorno em termos de região. Por exemplo, Arthur Nogueira está em duas regiões. Ela pertence à região metropolitana de Campinas, só que ela também se encontra com a região agora criada de Piracicaba através de Limeira, né? E o plano diretor nosso, de Arthur Nogueira, ele também se atenta para algumas situações dessas cidades do entorno, que o Reconecta, seria isso? Sim. E a segunda salvo engano, existe no sentido aí de planos, né? O chamado condensamento, concentração, né? Que algumas cidades parece que têm assumido essa situação, né? Não só em termos de Brasil, como também em termos mundiais, né? Nosso plano diretor, ele vai estar centrado nessa tal concentração ou continuar nessa dispersão? Ótimas perguntas. Eu vou responder a primeira e depois o Marco responde a segunda. A primeira é o grande desafio de todo gestor público no Brasil. Eu estou falando, parece, jogando longe a pergunta, assim. A gente tem a esfera federal, estadual, municipal, e aí a gente tem um tremendo espaço vamos dizer assim, um hiato entre a escala estadual e a escala municipal, né? Um plano diretor, ele é uma lei municipal, então é competência da prefeitura. Agora, nada impede que a prefeitura converse e faça parte desses instrumentos de planejamento que são regionais, né? Existe, ou existia, na verdade, no estado de São Paulo, a Implaza, que era a empresa metropolitana de planejamento, que foi desmontada por governo recente, em que ela tentava justamente fazer essa integração que o senhor está falando. Que mas eu estou fazendo aqui a minha cidade, mas e a cidade do lado? Tem tudo a ver. Às vezes, dependendo da situação, a mancha urbana é exatamente a mesma. Você não sabe se você está em uma ou se você está em outra. Então, respondendo na prática, o plano Reconecta, a região metropolitana de Campinas, ele é um plano da região metropolitana. Ele é algo que é mais vamos dizer assim, um plano, uma orientação, mas ele não existe uma esfera, a não ser que ele vire uma lei estadual, eu entendo que não é muito o caso, né? Não sei se você tem alguma informação diferente, mas ele não é necessariamente um plano que vai ser aprovado na Câmara e tal, como a gente vai fazer aqui. O que a gente pretende fazer? É incorporar no plano de Arthur Nogueira os princípios colocados por esse plano da região metropolitana. Então, nós, aqui como cidade, fazemos essa integração. Mas é algo que depende de cada cidade. Se o Engenheiro Coelho não quiser fazer, não faz. Entendeu? Isso é realmente uma questão, quando a gente começa a falar de planejamento territorial, de planejamento urbano, realmente não faz muito sentido a gente ficar pensando na cidade isolada, né? Esse é um desafio de todas as cidades. Todo o Brasil enfrenta isso. E a gente não tem uma esfera de governo que faça essa interligação entre o município e o seu entorno imediato. Segunda pergunta sobre o adensamento, né? Essa pergunta é muito boa. Existem estudos pelo mundo todo hoje que mostram que cidades que se extraem, cidades que vão se espalhando pelo território, elas trazem uma série de problemas, né? Como a gente disse, pressão nas áreas de manancial, pressão no meio ambiente, né? E um problema muito sério, ainda mais em países em desenvolvimento como o nosso,
que é o espraiamento dessas cidades trazendo sérios problemas ao orçamento público. Então, elas trazem uma incapacidade do poder público de investir em estrutura, em escola, habitação, cultura, saneamento, transporte, enfim, todas as questões públicas que o município tem que cuidar, ele passa a ter muita dificuldade de investir o suficiente e acompanhar o desenvolvimento, o crescimento da população de uma cidade. Então a cidade vai se espalhando pelo território e a prefeitura começa a enxugar gelo. Ela leva uma linha de ônibus, ela leva um hospital ali, quando vai ver já tem um outro núcleo aparecendo ali, e ela tem que correr para atender ali, e nunca é suficiente. Então, o que se propõe, inclusive, é bom dizer, não é um fenômeno nogueirense, não é um fenômeno do estado de São Paulo, é um fenômeno mundial, que é muito simples de explicar, né? Tem várias questões complexas, mas a principal é o preço do terreno, é o preço do solo. Quanto mais longe você vai da estrutura, mais barata a terra. E aí fica mais fácil para o investidor, o doutorador, o planejador, promover um novo loteamento, enfim. Mas isso traz sérios problemas para a cidade. Então a gente tem que primeiro entender essa dinâmica, né, de formação de novos territórios e disciplinar isso de certa forma. Né? Eu ia dizer, então, antes de complementei. Quando a gente fala em eleição, vem logo na cabeça arranha-céu, prédios, verticalização, descaracterização da cidade em prédio de 13 andares. Né? E eu não sei, eu desconfio que não é muito o que a cidade gostaria. Eu acho que uma cidade que tem uma paisagem horizontal, uma cidade que tem assim, uma cara, desculpa o termo, mas essa cara de cidade do interior, que é muito característica, eu acho que tem bastante qualidade paisagística. Né? E aí tem uma boa notícia para vocês. É possível a gente gerar densamento nas áreas da região central sem descaracterizar a paisagem da cidade. Ou seja, sem permitir prédios altos, ou permitir coisas que vão ser agressivas para o ambiente urbano. Se você tem predinhos de 3, 4, 5 andares nas avenidas principais, você vai continuar vendo o céu, você vai continuar vendo as árvores, você vai continuar tendo todas as qualidades que a gente tem hoje na cidade, e a cidade vai conseguir crescer para dentro e não para fora, entendeu? A gente vai conseguir frear um pouco a tendência de ameaça às áreas de manancial, às áreas de florestas e tudo mais. Essa é uma ideia, a gente não vai impor nada, tá? Isso é uma discussão que a gente quer levantar com vocês, e eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro aqui, porque a gente tem uma cidade que cresce bastante, que tem demanda para o mercado imobiliário, gerar novas moradias, mas que a gente pode pensar não só o modelo que está sendo promovido hoje, mas outras alternativas que façam de Arthur Nogueira melhor ainda do que ela já é, entendeu? Então, é assim, o adensamento, às vezes parece um palavrão, mas se a gente faz isso bem feito e com cuidado, você tem uma melhoria da cidade. Porque aí, onde tem avenida, que hoje tem uma casa, com o mesmo tronco de esgoto, ou então só trocando um pouco a bitola do cano, mas sem ter que rasgar tudo de novo, você consegue colocar um prédio de 2, 3 andares, com 6 apartamentos. E sobretudo também ocupar vazios urbanos que ainda existem, né? Quando a gente fala em densidade, a gente fala muito em cidades inteligentes, que são cidades compactas, né? Que utilizam a estrutura que já tem da melhor maneira possível, utilizam ao máximo a capacidade que ela já tem, sem ter que criar novos investimentos, e sim melhorando aquilo que já existe. Então é muito no sentido de ser uma cidade compacta, orientada pela estrutura já existente, seja ela de transporte, seja ela de saneamento. Isso é muito importante numa cidade que está começando a se expandir, né? A gente ainda não tem um cenário de terra arrasada como a gente vê em muitos municípios. Então, é tempo de começar a orientação desse desenvolvimento. Marcelo Campelino, boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta mais direcionada com relação a entender um pouco a dinâmica do processo.
situação hoje de levantamento, de diagnóstico, mas eu queria assim, entender um pouquinho melhor como que a sociedade, e aí eu queria escrever até para poder colaborar no processo, como que nós vamos poder, então, em que momento, porque imagina assim, bem ou mal, nós temos um plano diretor do município de Artur Nogueira que naquele momento que foi feito por em torno de 2006, 2007, até pela condição de tem que fazer, porque não existia, e foi uma primeira experiência do município. Muita coisa foi discutida e a gente percebe que houve um retalhamento muito forte que existe no plano diretor. Nós estamos partindo de que premissa? É como se fosse começar do zero, nada existisse. Toda aquela discussão que foi feita, a gente já decidiu nortes para que iriam ser perseguidos, mas não foram perseguidos. Por exemplo, nós temos discutido o entorno das rodovias como área de desenvolvimento industrial. Por exemplo, desses 1.000 metros, das duas rodovias. Lá em 2007 nós tivemos a discussão, olha, ao lado das rodovias as áreas vão ser para perímetro industrial. E começou a haver um detalhamento a respeito para a transformação em perímetros urbanos de moradias, contrário ao que isso foi discutido na época. Isso foi feito baseado em estudo? Não, isso foi feito baseado em interesses, muita retaliação, interesses particulares. Então, quais são as premissas que nós vamos analisar esse plano diretor? Então, por exemplo, vocês estão aí já com esse diagnóstico. Esse PowerPoint, por exemplo, todo esse levantamento, ele está disponível na internet, no site, a gente obtém isso facilmente. Vocês vão fazer uma primeira sugestão, olha, em cima do que tinha. A equipe, a comissão pretende apresentar tais informações para que a gente, então, em cima do que existe de proposta de vocês, a sociedade, então, sugere o que, como e de que forma. Porque, pelo que eu estou entendendo, então, vai ter uma próxima reunião, seria isso, onde a gente traria propostas, mas propostas baseadas no que? No nada. Então, assim, cada uma, normalmente, é uma cidade com 50 mil habitantes, 60, né? Então, assim, era assim na minha época, é assim hoje, talvez assim daqui a 10 anos. Aqui tem uma gama de pessoas que eu acho que tem muito a contribuir. Mas como fazer isso? Certo? De uma forma a que a gente então apresenta essas propostas. Então, vou dar um exemplo. O princípio das informações. Foi falado a questão da água. Lá em 2011 foi feito um levantamento de todas as nascentes do município de Artur Nogueira, por informações superficiais que eu tenho, isso aí foi engavetado. A discussão hoje, todas essas questões dos mananciais, é um estudo novo, foi feito um mapeamento novo, quer dizer, a informação está nova ou é aquela informação que está sendo usada hoje, que é lá de 2011, e de repente muitas delas já desapareceram, secaram, foram modificadas, quer dizer, o que nós estamos discutindo, qual que é a base de dados e como que seria então a continuidade do processo. Mais ou menos isso, não sei se eu fui bem claro, é muita informação e assim, eu gostaria de contribuir com esse processo como cidadão do município, tá? Gosto muito do município de Artur Nogueira, as pessoas sabem disso, tenho uma tristeza muito grande em cima do que aconteceu nos últimos 10 anos, mas aconteceu. Eu acho que algumas coisas precisam ser retomadas, né? Entender direito essa discussão, não entendi muito a questão do foco, foi dado em relação aos votos de 200 metros, por exemplo, que a Constituição fala de 125, a Nogueira tem 200, né? Foi discutido 200 para justamente não haver divisão, o município criar um mecanismo de combate a isso não acontece. E aí, divide entre 2 e 100 ainda, quer dizer, em vez de 250, porque em vez de você ter 10 metros por 25, que é o que acontecia, foi reduzido para 200, para ficar 8 por 25, para você não ter a divisão da área, então continua acontecendo, né? Então, foi dado exemplo, os móveis estão avançando para uma submoradia, quer dizer, falta de condição de qualidade de vida, quer dizer, qualidade de vida com moto de 125 metros, por que não a sociedade, a camada mais pobre da sociedade ter direito também a estruturas com lotes de 200 metros, né? Ah, mas o outro 200 metros é mais caro, você vai comprar, consegue, é possível fazer planos, aí sim, interesse social. Nesses últimos 10 anos que foram colocados, às vezes foram deixados de lado, a discussão dos vazios urbanos do município foi
complicado. Então, houve estudos a respeito do perímetro ao entorno da cidade que, por conta dos envolvimentos de determinadas autoridades, retiraram do perímetro urbano as áreas coladas da cidade, que têm sido objeto de estudo, para favorecer outras áreas distantes da cidade em relação a interesses particulares. Então, eu queria entender o seguinte, isso daí, acho que eu falei mais, mas assim, no sentido de colaborar, qual seria o momento e quais seriam as premissas. Então, do que nós estamos partindo? Olha, o negócio está muito detalhado, a ideia é começar zero, ou a ideia é dizer, não, já tinha um norte por aqui, e isso está sendo alterado, isso está seguindo já do retalho final, já existiram muitas alterações do plano diretor, você virou o plano diretor, né? Então já existe hoje o plano diretor em curso aí, e a base das informações é a forma da gente então poder colaborar. Qual momento, como nós vamos fazer isso? Apresentação via internet, eu não entendi muito isso daí, gente. Então não sei se é muita informação, enfim, desculpa, mas no sentido de colaborar. Com relação às publicações, eu gostaria de dizer a todos que já tudo está apresentado aqui, está tudo no site da Transparência da Prefeitura, dentro da parte de audiências, tá? 2022, tem todas as documentações, inclusive os mapas, ok? Bom, respondendo, acho que bem colocado, Marcelo, acho que a realidade do município hoje, para mim, sinceramente, ela é assustadora, né? Eu fui secretário de 2009 a 2012, e a realidade era muito diferente. Hoje os problemas são muito maiores, praticamente os mesmos, só que com uma dificuldade muito maior de se resolver. Eu acho que esse plano diretor tem que ser feito novo. Lógico que não vamos descartar completamente o plano que existia, porque acho que tem muita informação importante ali, muita coisa que já foi discutida, mas vai ser discutido ponto a ponto de cada tema, se vai se manter o que estava lá, se entendemos que sim, vai ser mantido, senão nós vamos partir para uma nova abordagem, né? Mas o fato é que hoje a realidade do município é muito mais, como que eu vou dizer, muito mais complexa. Então, por isso que a gente optou, de fato, fazer um plano diretor novo. Mas não vai ser desconsiderado o que foi feito. Acho que tem muita coisa lá que é interessante e aplicável hoje em dia ainda, né? Eu acho que a forma de ter essa contribuição justamente na audiência pública, né? Acredito que uma próxima audiência pública com oficinas e temáticas, acho que vai ser muito rico para trazer as informações e a necessidade do que cada um enxerga, enfim, né? A ideia de cada um. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso. A pergunta pode. Eu queria reforçar um ponto que foi colocado, que o plano diretor, ele só pode ser considerado um plano diretor legítimo, né, e honesto com a cidade, se ele for um plano, a gente gosta de dizer que o plano diretor ele é um grande pacto, é um pacto da sociedade. Então a sociedade se reúne e diz aquilo que pretende para o seu município nos próximos 10, 12 anos, até quando a gente tem uma nova revisão, né? É importante dizer que existe um núcleo gestor, né, do plano diretor, que tem representantes do governo, representantes da sociedade civil, né, Associação de Engenheiros e Arquitetos, enfim, outras associações que estão presentes e que fazem muito bem, têm colaborado nesse papel de trazer os desejos da sociedade. Eu recomendo fortemente que o município possa criar algum tipo de canal de escuta, de repente um e-mail em que a sociedade possa colaborar, né? Está sendo providenciada agora a publicação, a publicização de todos os elementos, né, todos esses mapas, esses relatórios que a gente vem produzindo. Então, isso é muito importante. Essas audiências públicas são fundamentais. E eu digo que estou muito feliz hoje porque já participei de muitas, já tenho alguns anos trabalhando na elaboração de planos diretores e raramente eu vejo uma audiência pública com tantas pessoas, em municípios muito maiores do que Arthur Nogueira. Então acho que hoje a gente tem uma participação muito grande, que é um ótimo sinal. Então a gente tem etapas muito importantes agora. Essa primeira leitura ela é muito técnica, né, muita escuta, muito levantamento de bases de dados existentes das mais diversas,
do município, do estado, bases de dados georreferenciadas que foram pesquisadas e estão sendo constantemente atualizadas. É um processo de atualização constante, né? E as discussões vão ser feitas, né? Não é um novo plano diretor, mas vão ser feitas em cima de um histórico que a cidade tem. Ninguém melhor do que vocês conhece o histórico da cidade. Tudo isso tem que ser trazido à tona, tudo isso tem que ser revisitado para entender o que já deu certo, o que já deu errado, né? O que serviu no passado e o que não serve mais, qual é o futuro, o que pretendemos para o futuro. Então isso é um grande impacto. Existem os mais diversos interesses reunidos aqui, a gente tem que ser sincero, a gente sabe que isso existe. Parte da sociedade quer uma coisa, parte da sociedade vai querer uma coisa que é o contrário, o oposto, mas a gente está aqui para sentar, mediar tudo isso, tecnicamente entender o que é melhor para o município e criar um grande impacto, que no final é validado pelos representantes de todos vocês, que são os vereadores que vão aprovar isso, né? Sai do executivo, vai para a Câmara. Então os vereadores, que são, em última instância, os representantes mais legítimos da sociedade, que vão aprovar, vão fazer emendas, vão alterar texto, vão propor coisas. Então é um processo participativo constante, né? Então acho que é um pouco isso. Quer falar um pouco? Objetivamente, sobre os próximos passos. O nosso próximo relatório para a Prefeitura são sugestões de estratégias para enfrentar os problemas, as questões que a gente mostrou aqui. E acho que isso é o primeiro passo. Depois disso, acho que pode ter uma nova audiência, onde a gente vai apresentar essas estratégias de maneira mais abertas, vamos dizer assim, né? Sem muito detalhe ainda, e debater, se submeter à cidade essas estratégias, para então ter a devolutiva, ter uma nova escuta e poder detalhar um pouco mais o que vão ser essas estratégias, materializá-las nos tais instrumentos, nas regras que a gente vai ter que prever na minuta, para então apresentar numa terceira audiência pública a versão final do plano, entendeu? Então, os momentos de contato da cidade com isso são esses. Esse hoje, um próximo de estratégia e um final, umas estratégias já um pouco mais detalhadas, ainda, claro, cabendo ainda um ajuste, porque depois disso tem a elaboração da minuta final do projeto de lei, que é feito junto com a Prefeitura. Tudo isso, de novo, nós somos técnicos da FIA, contratados da Prefeitura. Isso envolve necessariamente a participação do governo, né, e do núcleo gestor, que não é composto apenas de membros do governo. Acho que foi isso. Mais alguém? O senhor aqui. Quero aqui cumprimentar o Fernando, secretário de Planejamento, toda a equipe de trabalho. Me permito, em nome de vocês, cumprimentar a todos aqui presentes. Nossa cidade tem 72 anos. A primeira lei era o Plano Viário Municipal, deve ser a lei número 870. Depois ficou se fazendo emendas, remendos, e tudo que se remenda não muda. Aí, em 2017, surgiu a Lei Complementar 441, que é o plano diretor que está exaurido, portanto, ele não está invalidado, ele existe, mas está vencido. A revisão tem que ser feita de 10 em 10 anos, certo? Não sei se o momento é oportuno na minha pergunta, mas para quanto tempo será projetado ou prognosticado o plano diretor que está em estudo agora? E é óbvio que de 10 em 10 anos tem que ser revistos, e como disse o Fernando, o plano diretor que existe foi feito, inclusive, se me falar de memória, quando o Fernando era secretário, o Edmo também, que faz parte da comissão. Então vai trazer, todos, aliás, vão trazer grandes conhecimentos e auxílio. Então eu queria saber, repito, não sei se é o momento oportuno, existe uma previsão de para quanto tempo será projetado, ou não é o momento oportuno de eu fazer essa pergunta, porque eu quero fazer, antes de ouvir a resposta, fazer uma sugestão. Nós temos o Departamento de Comunicação da Prefeitura. Nós estamos vindo aqui hoje, se não todos, pelo menos a grande maioria, sem a leitura de nada.
Então, o que eu sugiro ao Fernando, à administração municipal, é que disponibilize por meio do setor do Departamento de Comunicação, seja ele qual for, pelo menos, se possível, 5 dias antes, em PDF, em arquivo digital, para que todos possam ler e saber alguma coisa. Sabemos que hoje só um diagnóstico, mas nas próximas seria possível, que existem pessoas aqui de boa vontade, de boa fé, que querem colaborar. Muito obrigado. Não, só respondendo assim, a gente ainda não teve esse debate sobre o prazo, né? O Estatuto da Cidade determina 10 anos, como o senhor mencionou, e em São Paulo, por exemplo, o horizonte acho que é 16 anos, mas faz uma revisão intermediária. Então eu acho que existe, assim, talvez faça parte dessa próxima etapa da estratégia, de determinar justamente qual que é esse horizonte que faz sentido, né? Porque a cidade, se a gente for olhar naquele gráfico do crescimento populacional, a cidade cresce constantemente, ela não está se estabilizada, né? E eu não sei até onde isso vai parar, vamos dizer assim, né? Então realmente é algo que a gente tem que pensar com cuidado, e eu não consigo te dizer isso nesse exato momento, mas eu acho que realmente é uma questão importante. A gente toca o horizonte que a gente vai trabalhar e para quanto tempo que essa lei vai servir. E é o seguinte, o plano diretor, ele é uma lei que ele tem um momento da elaboração e tudo mais, mas existe a vida da cidade com ele, existe um processo de aplicação dele e um processo de autocrítica mesmo. A gente fala, puta, o que fez sentido e o que não fez, né? A gente captou aí nesses meses de consultoria é que muito do que o plano diretor vigente propôs ficou lá foi, como dizem, letra morta, né, como o ex-prefeito acabou de apontar. Então, assim, esse horizonte ele tem que fazer sentido, mas a cidade tem que conseguir viver esse plano diretor e conseguir se desenvolver a partir dele, né? Então, senão não adianta nada, a gente vai fazer o plano diretor e vai aprovar, vai ter todo esse trabalho cuidadoso que a gente está tendo. E a cidade, né? Enfim, é um pouco esse o desafio que a gente tem. E na fala do Mário me ocorreu algumas questões que são presentes em alguns planos diretores, que são instrumentos de controle da aplicação do plano diretor e que dão vida a ele. Que é, por exemplo, a criação de conselhos municipais. Então, conselho de habitação, conselho de meio ambiente, o plano diretor ele pode criar esses conselhos que vão ajudar, né, a gestão pública a monitorar o andamento do plano diretor, a execução do plano diretor, muitas vezes vão poder ajudar a corrigir alguns rumos através de instâncias que são participativas, tem a presença da sociedade civil, tem a presença do governo, seja lá qual for o governo, porque o plano diretor ele perpassa uma série de governos. Então é muito importante que o município tenha esses instrumentos de controle que garantam que o plano diretor vai muito além de uma gestão pontual de 4 anos ou de 8 anos. Enfim, o plano diretor ele é um pacto da sociedade que é de Estado e não de governo, por exemplo. Então, acho que isso pode ser muito bem elaborado agora, né, nessa revisão. Boa noite a todos, eu sou o Fernando. Minha pergunta relaciona-se ao terreno. Foi colocado aqui no estado de São Paulo, se permite terreno de 125 metros quadrados, Arthur Nogueira por lei, 200 metros quadrados. Eu moro num terreno de 5 de frente por 31 de fundo, então basicamente estou irregular. Meu terreno está regular, porque ele foi passado pela prefeitura, pela Secretaria de Obras, ontem houve desenvolvimento, eu sei corretamente, mas em Nogueira há uma demanda enorme de casas de meio terreno. Como isso vai ficar no plano diretório? Onde ela vai entrar? Vocês vão acolher isso também como vai legalizar todos esses lotes que estão aí, com 1, 2, até 3 casas no lote de 200 metros quadrados, ou ele vai continuar da maneira que está, irregular, ele vai ficar desse jeito e vão empurrando para frente? E a pergunta que fica é, por que não também diminuir então talvez o terreno para 125 metros, para diminuir o custo também? Política. Nada além disso, política. É ter uma prefeitura forte, no Estado que tenha consciência do que está fazendo e que exerça o seu papel de Estado.
Eu não estou dizendo isso que tem que se inchar, que tem que dominar tudo, não é nada disso. É só uma coisa assim, tem que estar claro, a autoridade do município é a prefeitura. E a prefeitura exercer essa autoridade. Como você faz o plano diretor e ele vai ser ligado ao bel prazer do governante, ao bel prazer dos vereadores? Vou dar um exemplo prático. Quando o Mário fala política também é a sociedade civil organizada, né? Associação de moradores, engenheiros arquitetos, organizações não governamentais. Eu, por exemplo, sou arquiteto urbanista e faço parte da direção do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Departamento de São Paulo. Na gestão passada, assim que o prefeito João Dória assumiu a prefeitura de São Paulo, por muita pressão do mercado imobiliário, ele, a toque de caixa, propôs uma mudança no plano diretor, na lei de zoneamento, que impactava profundamente o plano diretor. Nós, no Instituto de Arquitetos do Brasil, procuramos o Ministério Público, fizemos uma ação, o Ministério Público nos auxiliou, nós auxiliamos o Ministério Público e a Justiça barrou. Então, existem instâncias governamentais que podem muitas vezes atropelar o processo legal, mas existem mecanismos de controle, né? A sociedade civil organizada pode provocar esses mecanismos de controle, como por exemplo o Ministério Público, e o Ministério Público vai lá e atua, né? E aí a Justiça vai ver que tem razão nessa história toda. Um outro exemplo, o Instituto de Arquitetos do Brasil, através do Estado de São Paulo, procurou a Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil e foi até a Procuradoria-Geral da República por conta de um projeto de lei que a gente entendia que ia trazer graves problemas ao marco legal fundiário. E a Procuradoria-Geral da União foi favorável e assim barrou. Então, existem mecanismos diversos para esse tipo de controle. O que eu falei agora há pouco das comissões, né? A cidade pode ter comissões que fiscalizem, inclusive. E essas comissões elas são supragovernamentais, elas têm pessoas, cidadãos da sociedade que participam, né? E vão. Por exemplo, eu não sei se a cidade tem um órgão de controle de patrimônio histórico, não tem, né? Mas, por exemplo, se tivesse, né? E aí esse órgão de controle, esse colegiado formado pela sociedade, enfim, que vai dizer se você pode ou não construir um prédio do lado da igreja do lado. Então, tem muitos meios. É uma questão de organização da sociedade civil. Boa noite. Meu nome é Marco. Eu tenho uma pergunta em relação ao prazo desse trabalho de assessoria de vocês, não é? Porque hoje as demandas do município são grandes, né? E hoje tudo está travado em relação a esse novo plano diretor. Então eu digo por quê? Porque tem pessoas que vêm para fazer investimentos no município e precisam de uma diretriz, né? Para onde vai, de que forma vai ser feito, e tudo está travado pelo novo plano diretor. Então é muito importante que vocês façam uma meta de cronograma para que a gente tenha uma noção de quando esse trabalho vai ser concluído, para que as pessoas possam ter uma garantia do que ser ou do que fazer no município, né? A Nogueira hoje perde muito crescimento para as cidades vizinhas, porque não tem nenhuma diretriz definida, né? Então tudo o que existia não está sendo respeitado, porque está aguardando o novo plano diretor. Então, qual que é o cronograma desse contrato de vocês? Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. Assim, vamos lá. O trabalho de consultoria da FIA, ele não é que a gente vai entregar o plano pronto, deu 1, 2, 3, play, já está valendo. Não é isso, tá? O que a gente está fazendo é uma consultoria técnica, que é essa análise de urbanismo e
seus disciplinas correlatas, que vai entregar para a prefeitura uma estrutura do plano diretor. Esse trabalho ele tinha uma previsão original de 6 meses para ter sido feita, e já está bastante alongado por N motivos. E a nossa previsão é que mais cerca de 3 meses a gente consiga concluir a nossa parte. Tá? Cerca dele. Isso vai depender de vários fatores. E depois disso tem o prazo de tramitação na Câmara, né? Da Prefeitura, de todo o governo municipal, enfim, assimilar e fazer seus ajustes, para depois encaminhar para a Câmara. Então, assim, eu entendo, a gente sabe dessa urgência que tem, a gente sabe que existe uma trava que a Prefeitura criou para falar, olha, vamos botar a casinha lá e depois a gente prova novos. Ok, eu entendo isso, eu entendo que isso gera ansiedade nas pessoas. Pô, eu quero aqui investir, estou esperando aqui comprar um terreno, fazer um negócio. Lógico, a gente trabalha, só uma coisa, deixa bem claro, a gente trabalha para bastante incorporador e bastante loteador, tá? A gente super entende essas dores do investidor. Mas existe um tempo da política, um tempo de formulação da política pública, que não dá para fazer correndo, porque se faz correndo, acaba não tendo validade, acaba virando letra morta, como a gente falou agora há pouco. A gente pode até, existe um cronograma acordado na Prefeitura, e depois eles podem disponibilizar isso para vocês, a gente atualizando isso com os novos ajustes e tudo mais, a gente pode atualizar isso, e a Prefeitura acho que poderia muito bem publicizar isso junto com todo o material que já está publicizado, junto com essa apresentação que a gente mostrou hoje. Boa noite. Meu nome é Nilce, eu faço parte do núcleo gestor e eu não quero fazer pergunta nenhuma. Eu só quero chamar atenção para uma coisa, que foi como vocês, o Marcos e o Mário, disseram, depois de todos os trabalhos, a última instância é a aprovação pela Câmara Municipal. Então, eu quero chamar aqui a atenção que nós tivemos pouquíssimas presenças de vereadores hoje, né? Merlinho está aqui, tem mais alguns que eu vi, mas eu acho que eles precisam ser conscientizados de que eles precisam se inteirar desse assunto, entender o assunto para poder debater e resolver na aprovação da lei. Porque não adianta você assinar uma coisa que você não sabe do que se trata. Né? Eu acho que é uma coisa urgente a ser feita, eles têm que tomar partido, tomar consciência disso, se inteirar de tudo, para na próxima audiência eles estarem presentes, participarem e entenderem o que está acontecendo com a cidade. Eu queria deixar registrado aqui, o prefeito Lucas acabou tendo um problema pessoal, não pôde estar presente, mas que garantiu e pediu para que registrasse em ato, inclusive, que tudo vai ser feito com o máximo de transparência possível. Todos os mapas, todas as informações que hoje foram apresentadas aqui já estão postadas, né, desde o dia 3 no site da transparência, e a gente vai providenciar isso que solicitaram, né, que tudo que for feito a gente publicar, já tudo muito público, né, tem um grupo aqui que já está acompanhando, que é um grupo, né, altamente qualificado para poder ajudar a melhorar a questão da cidade. Então aí a ideia é que na próxima reunião aqui, todos tragam suas ideias, tragam suas a complementar tudo isso e fazer da cidade aquilo que a gente espera dela. Tá? Então, só queria deixar registrado aqui que, infelizmente, por problemas pessoais que não tem ao caso citar, o prefeito Lucas pediu desculpa e não pôde estar presente. A vereadora Zezé gostaria de falar. Aí a gente vai fazer o seguinte: como a gente está com todos os dados na internet, para que todos possam apreciar com calma, com tranquilidade, possam propor ideias depois, e aí tudo isso fica para a próxima reunião, né? Para a gente não se alongar também demais e também não produzir mais do que a gente fez. Só um minutinho.
num lugar que a acústica é ruim, cadeira que não é confortável, a gente tem que vir sem pressa para escutar. E aí, cadeira que não é legal, então eu acho que poderia ficar isso, Fernando. E eu vou conversar com o Zé Pedro, tá bom? Obrigada. Como eu que acabei fazendo as solicitações, eu quero justificar. A gente fez a solicitação no salão paroquial, o padre infelizmente falou que não estava disponível porque estava tendo alguma coisa de catequese, e foi feito também o pedido para a Câmara Municipal, onde a gente acha que é o espaço ideal para se discutir isso, e infelizmente foi negado para a gente por conta de estar em estado de reforma. Tem documentos, Zezé, então assim, eu entendo a sua posição, mas a gente são órgãos separados, então não tem o que fazer senão atender, né? Haja visto o seguinte, não é viável a prefeitura fazer aqui, uma vez que ela tem custos também adicionais com som, né? Tem que ficar pedindo cadeira emprestada, mas a gente pediu e tem a documentação que a gente infelizmente não pôde estar recebendo no momento. Bom, nós vamos encerrar então. Agradeço a participação de todos. Para as próximas nós vamos fazer uma publicidade maior com faixa, como indicado. Vamos solicitar também a Câmara, já tínhamos solicitado, né, não foi possível fazer dessa vez lá, porque realmente é um espaço muito mais adequado. Então nós vamos publicizar também o nosso cronograma, né, a partir de agora, quais serão os próximos atos. E acredito que é isso, né? Então, muito obrigado pela presença de todos até agora. Uma boa noite.